Deus quer nos fazer voar. Voar alto depende de algumas coisas, dentre elas, caráter, pessoas e lugares. Essas três coisas têm muito potencial para determinar o quão longe podemos chegar. O caráter é manifesto na fé em Jesus e sustenta as alturas que podemos ser capazes de chegar. As pessoas são conexões que nos fazem chegar a lugares que jamais chegaríamos sozinhos. Os lugares são ambientes favoráveis e preparados para nos impulsionar. Ignorar isso pode ser a razão de não sairmos de onde estamos, impedidos de viver o máximo potencial de uma vida em Deus. Seus dons e talentos podem te abrir muitas portas, mas é seu caráter que as mantém abertas. Suas habilidades podem te proporcionar muitas oportunidades, mas é a conexão com pessoas certas que te levarão mais longe e mais rápido. Seus estudos e seus conhecimentos podem traçar bons caminhos, mas estar no lugar e no ambiente certo define coisas ainda melhores. Que tipo de caráter você tem manifestado? Com que tipo de pessoas tem se relacionado? Que tipo de lugares tem frequentado? Uma coisa é certa, Deus quer te levar além. E você, tem se posicionado para o próximo nível? Tem se preparado para lugares altos onde Deus quer te colocar? Qualquer que seja a sua resposta essa noite, você está no lugar certo. Esse é o Pastoral, o lugar onde as ovelhas se encontram para ouvir a voz de Jesus. Por isso, nós te convidamos agora a abrir os seus ouvidos e o seu coração para ser direcionado, confrontado e instruído pela palavra de Deus. Mais uma vez e com muita alegria, entendendo o privilégio que temos essa noite, vamos receber agora nosso pastor, Maxwell Waite de Andrade. Meus irmãos, animados? Tem que estar animado, né? Segundo pastoral do ano, terceiro dia consecutivo aqui na Vinde. Que legal. Sempre quando começa o pastoral, eu fico pensando que vai ser muito difícil. Porque é difícil mesmo falar para a igreja que você é pastor por 3 dias seguidos. Ainda mais por ser uma agenda toda do Espírito. Então, se colocar dependente do que Deus quer falar, se colocar mais sensíveis do que nos dias normais para ouvi-lo, é trabalhoso, é desgastante. Quando chega o último dia do pastoral, aí tu já está tranquilo até certo ponto. Você sabe que tinha que ter. No meio eu sempre penso, será que precisava fazer um pastoral esse mês? Será que alguém não podia pregar no meu lugar hoje? Mas no final não, no final eu descubro que aqueles 3 dias foi o sumo pastor falando à sua igreja e preservando a gente de não andar pelos nossos caminhos. O pastoral é esse lugar onde a gente recebe direção de Deus e nos próximos meses pisa sobre isso. Essa mensagem que eu vou pregar agora talvez seja a mensagem de maior temor do meu coração dessas 7 edições do pastoral. E talvez nem seja isso tudo para você, porque talvez é uma palavra que Deus queira falar primeiro e muito ao meu coração. Mas esses dias que a gente tem falado aqui, ouvido de Deus, sobre caráter, pessoas e lugares, sobre esse lugar de exclusividade nas relações, de guardar o nosso coração, não privar o nosso coração de relacionamentos, mas guardá-lo para alguém que tenha os seus valores, os seus impérios de Deus no seu interior. Talvez quem tem discernimento vai perceber que o que Deus está falando com a gente nesses últimos dias é levando a gente para o nível de exigência contratual. A ideia que eu tenho é de Deus colocando diante de mim contratos. Eu tenho assinado um monte. Talvez é a vez que eu mais assinei documentos e contratos na vida, tem sido do ano passado para esse.
e parece que vai continuar daí por diante. Mas a sensação que eu tenho é que Deus decidiu, nesses 3 dias, colocar um contrato para definir as nossas relações. Por isso que o meu coração, essa noite, vem para cá muito entristecido, porque alguns irmãos eu não verei mais. Eu posso até ver eles aqui, mas nas minhas relações profundas não verei mais. Porque para mim, tomara que seja para você também, Deus está exigindo um tempo de escolher caráter, pessoas e lugares. Por isso que para mim pregar essa última mensagem dessa série, pelo que Deus vem falando comigo nesses últimos dias, é com muito temor. Ontem eu falava num grupo de alguns líderes, aí um líder me perguntou hoje, aquilo lá foi o quê, pastor? Eu não entendi e a princípio eu pensei que era desabafo, eu falei, não, era despedida. Eu só estava me despedindo mesmo. E é óbvio que eu sou grato aos amigos de ontem, eu acho necessário os amigos de hoje. E olhando dentro da cultura de quem nasce em Belford Roxo, está plantado em Belford Roxo, o que você pensa? Ah, tá bom como tá. E Deus está dizendo, não. Eu preciso e quero fazer mais e você escolhe se vem comigo ou se fica com alguém. Eu quero ler um texto, e esse texto talvez vai afetar a teologia de algumas pessoas aqui essa noite. Depois arruma uma caneca para mim. Ajuda pra caramba. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Esta palavra é absolutamente digna de crédito. Volta àquela outra versão que estava agora. Palavra fiel é esta. Que se morremos com ele, também com ele? Ok. Versículo 12. Se sofrermos também com ele, o quê? Reinaremos. Se o negarmos, também ele? Justo ou não? Morre com ele e ressuscita com ele. Sofre com ele, reina com ele. Nega ele, ele te nega. É justo? Fala para alguém perto de você. Muito justo. Essa conversa está no tom de igualdade, concorda comigo? É Deus falando com a gente, Ele está colocando a gente num nível de igualdade. Volta para o versículo 11. Essa palavra é fiel. Se você morrer comigo, você vai viver. Tá igual? Morro com ele, vivo com ele. Tá igual? Sim ou não? Ok. Versículo 12. Sofre comigo, reina comigo. Tá igual? Justo ou não tá? Se tu me negar, eu te nego. Tá igual ou não tá? Isso aqui é Deus descendo, não é a gente subindo. Isso aqui é Deus se fazendo embaixo para que a gente o alcance. Ok? Agora olha o versículo 13. Se formos infiéis, se eu sofro com ele, reino com ele. Se eu morro com ele, vivo com ele. Se eu sou infiel, ele vai ser o quê? Ué, agora Deus não desceu mais. Eu quero o pecado, eu continuo santo. Eu quero a minha vontade, eu vou continuar na minha. Eu não quero o céu, mas eu sou do céu. Eu quero a rebelião da tua palavra. Ok, eu vou continuar na minha palavra porque essa palavra é fiel. Eu não vou descer. Avisa para alguém desencontrado perto de você. Tem coisas que Deus não vai descer. Se formos infiéis, ele permanece
Ele permanece. Fala para alguém perto de você, ele não desce. Não, mas ele vai descer porque ele é um Deus amoroso e vai me salvar. Ele não desce. Essa conversa é para crente, ok? Isso aqui não é para o cara que não conhece a palavra, não frequenta a pastoral. Isso é para gente que pelo menos lê a Bíblia aos domingos quando vem na igreja. Se formos, e o Paulo está colocando junto, é para salvo isso aqui. Se formos infiéis, ele vai permanecer. Se eu descer, ele vai se manter fiel. Aí ele explica. Ele não pode. Você já leu alguma vez que para Deus nada é impossível? Já. Você acabou de ler na Bíblia uma coisa que Deus não pode. Você acabou de achar uma coisa que Deus não pode. Deus não pode. Pastor, Deus pode tudo. Deus não pode. Pastor, Deus pode tudo. Olha a Bíblia. Deus não pode. O que ele não pode? Ele não muda quem ele é. Alguém está comigo aqui mesmo? Deus não pode mudar quem ele é. Esse é um problema para quem está indo para o inferno e está frequentando esse culto hoje, acreditando que Deus vai tirar ele. Não, Deus não vai mudar quem ele é, porque você escolheu não ser fiel. Agora a gente tem um problema. Você não leu a Bíblia, você só cantou um hino, e quando você ficou cantando um hino, você cantou que Deus é fiel. E aí você cantava chorando. Fiel, Senhor, tu és fiel a mim. Não. Deus não é fiel a ninguém aqui. Dia ruim para vir na igreja, né? Em manada, num bondão enorme, multidões caminham para o inferno com passos largos, acreditando que Deus é fiel a eles. As pessoas se transpassam a si mesmo, fazem um monte de loucura, porque um dia um profeta desencapado disse: estou contigo por onde quer que você vá. E ele falou: opa, viu? No boteco, na maconha, na cachaça, na sacanagemzinha gospel, ele vai comigo. E aí você esqueceu de ler. Ler. A conversa começa dizendo que fiel é essa palavra. E aí, sobre essa palavra que é fiel, revela um Deus fiel que não vai mudar quem ele é, porque você escolheu não ser quem ele é. Deus é fiel. Alguma dúvida com isso ou não? Mas ele não é fiel a você. Ele é fiel a ele. Isso não deve ser a razão de te deixar doido. Isso deveria ser a razão da tua confiança. Sabe por quê? Porque se tem alguma chance de a gente viver alguma coisa que presta nessa vida, não está garantido na nossa capacidade de ser fiel, mas no caráter e na capacidade de Deus ser fiel. Tudo que eu posso tocar de fidelidade de Deus não tem a ver com Deus ser fiel a mim, mas Deus ser fiel a Ele. E como Ele não muda quem Ele é, então eu obedeço, eu sujeito, eu me alinho a quem Ele é, e aí eu colho tudo que Ele disse que eu colheria por ser fiel a Ele, não fiel a mim. É bom pensar, porque Deus sendo fiel a mim seria um problema, porque eu naturalmente sou infiel. E se Deus fosse infiel a mim, significa que Deus teria que mudar todas as vezes que eu mudasse. Eu não quero ser muito teológico essa noite, mas eu preciso de verdade inculcar na cabeça de quem me ouve, para que a perdição não seja o seu destino, de que Deus não fará concessões para que você entre no céu. Deus não fará concessões para que a sua vida alcance a eternidade. E isso não está num Deus que não ama, pelo contrário. Isso está dentro do caráter dele, que garante a eternidade por esse mesmo caráter de um Deus que não muda. E tudo o que ele disse você pode confiar, porque ele não muda. Só tem um problema: ele não muda.
Então, todos os caminhos te levam a Deus. Sim, todos os caminhos te levam a Deus. Mas segundo a palavra dele, para juízo. Todo mundo, de um jeito ou de outro, vai chegar a Deus. Você pode escolher as trevas do que a luz. No final, você vai chegar a Deus. Você pode ter a religião que você quiser. E no final, você vai a Deus. É uma verdade. Todos os caminhos levam a Deus. Só tem um problema. Como você chega nele? Sem Jesus e o Evangelho e a cruz do Cristo, você chega nele para condenação eterna. E aí a Bíblia dizendo que todo joelho vai se dobrar e toda língua. Você entende? Que o cara que diz, não, eu gosto de Maomé, quando chegar o dia do juízo, dobra e confessa, Jesus é o Senhor. Que legal, o cara que servia ao Islã agora confessou que Jesus é o Senhor. Confessou, mas essa confissão não muda nada, porque só é juízo. Confessou e vai para a morte eterna, porque Deus não muda. O cara que serviu algum santo, adorou alguma imagem, no final ele vai ter que dobrar o joelho e vai ter que dizer, Jesus Cristo é o Senhor, e quando ele terminar de fazer isso, morte eterna. Por quê? Porque Deus não muda. Qual é o problema disso? É que se a gente entendesse a imutabilidade de Deus, a gente entenderia o caráter dele. E se a gente entendesse o caráter dele, a primeira coisa que a gente teria consciência, cara, não dá para brincar com ele, não. Não, Deus não é de brincadeira, não. Esse Deus amoroso, esse Deus fiel, esse Deus justo, esse Deus verdadeiro, não é de brincadeira. Porque ele não vai mudar. Quando a gente fala da imutabilidade de Deus, é uma doutrina bíblica que está dentro de teologia. É simples. Tudo, com exceção de Deus, altera pelo tempo. Por quê? Porque tudo é criado, tudo é desenvolvido e tudo se perece. Nascer, viver, morrer. Começo, meio e fim. Serve para seres vivos e serve para coisas inanimadas. A madeira que está numa árvore, que é arrancada pelo lenhador, que vira uma tauba que o pedreiro usa, que vira um móvel que a gente vai sentar numa cadeira que o marceneiro fez. Tudo aqui debaixo está se movimentando e se desfazendo e se transformando. É ou não é? Deus não. Deus está pronto. Deus está pronto. Deus não está no tempo, Deus não é criado, Deus não morre, Deus não acaba, Deus está pronto. E aí é o problema, quando a gente acredita que esse ser pronto, atemporal, esse Deus que não é moldado, que não é adaptado, que não é atualizado, esse Deus que é pronto, vai mudar porque a gente escolheu mudar. Vai se desfazer porque a gente escolheu se desfazer. Vai querer viver novas experiências porque a gente está aberto para novas experiências. E aí a gente fica na crença que tudo muda e se transforma. Mas eu vim avisar uma coisa sobre o Deus que pode salvar você. Esse não muda. Malaquias 3,6. Olha isso. Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, o quê? Fala alto. Eu, o Senhor, não. Avisa para alguém perto de você, Deus não muda. Salmo 102, versículo 26, olha o que o salmista fala sobre o caráter de Deus. Eles perecerão. Está falando de gente. Mas tu, o quê? Tu o quê? Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa, os mudarás e ficarão mudados. Versículo 27. Porém tu, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão. Fala para alguém perto de você, Deus não muda. Números 23, 19, olha o texto.
Deus não é. Isso aqui não tem a ver com humanidade, isso tem a ver com Deus não muda. Você muda. Cabelo nasce, cabelo cresce, cabelo cai, ruga, artrose, artrite. Deus? Você acha que Deus está falando isso aqui para te dar vitória na campanha de libertação que você frequenta? Isso é um aviso do caráter dele, não da vitória que você está esperando o anjo trazer. Ninguém vai dar glória hoje, eu tenho certeza. Deus não é homem para que minta. Isso aqui é uma defesa do caráter de Deus. Isso aqui não é versículo para fazer campanha na igreja para o irmão receber a porta dourada. Isso é a Bíblia afirmando do caráter imutável de Deus. Ele diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Está comigo ainda aqui ou não? Se eu fosse você, dava glória a um Deus que não muda. Fala alto, Deus não muda. Romanos 1:23, e aqui talvez seja o melhor texto para nossa ausência de caráter e infidelidade. E mudaram a glória do Deus incorruptível. Faz conta. Tu acha que conseguiram fazer isso aqui que ele está falando? Se ele é incorruptível, deu para mudar? Deu para mudar, sim ou não? Mas o que Paulo está falando? Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Vou te explicar. Paulo aqui está dizendo assim, tem um monte de gente que tentou fazer Deus se moldar à imagem da cabeça deles. Então eles pegaram o Deus incorruptível e fizeram uma imagem. E disseram, Deus é essa imagem. Deus é essa estátua. Deus é esse desenho. Deus é algo parecido com a gente. Avisa para alguém perto de você, Deus não parece com você. Deus não muda. Parece gente que vem no gabinete fazer gabinete comigo, doido para continuar na vida bandida. Ele sabe o que é pecado, mas ele olha para mim acreditando que eu tenho poder de mudar a Bíblia. Então ele vem, é só mais uma maconha. Eu digo, maconheiro, para. Quando eu dou uma cheirada, eu tenho umas visão. Eu falei, que legal. Não, Abraão teve H, por que eu não posso ter duas mulheres? Toda hora aparece alguém dizendo, pastor, eu acho que não é pecado não. Deixa eu te avisar uma coisa, o que você acha não está em conta. Eu sinto, tem um monte de crente espírita. É um evangélico gospel espírita com catolicismo. E ele, sabe como é que ele faz besteira com a vida? Eu sinto. Eu senti, sabe? Eu sinto que Deus está aprovando o meu adultério. Eu sinto que Deus está me aprovando roubar e usar o dinheiro da maldade para o bem. Eu sinto que Deus está me chamando para a política para roubar. Mas eu vou ajudar muita gente porque eu sou Robin Hood de Belford Roxo. Oh, glória a Deus! Toda hora tem alguém sentindo alguma coisa e ele diz, eu senti. Quando não é a turma que sente, tem a turma que sonha. Aí o nego fala, pastor, o senhor é muito cético. Não, eu confio na Bíblia. O irmão conta sonho para mim, eu digo, e? Você que sonhou, irmão, você que deve saber o que foi sonho. Eu não tenho que saber, não. O sonho é teu. O cara vem com sonho. Não, só pode ser de Deus, porque eu senti um arrepio quando a irmã me veio marchando no meio da rua. Tem doido, tu tem que ir. Tu tem que ir no hospício. Você vai ver o que é entregar uma profecia profunda. Os doidinhos no CAPS, doido para ir embora. Homem do ai!
Eu não estou dizendo que Deus não tem teus vasos, mas se ouvir a voz de Deus for sentir, aí a gente vai fazendo o Deus incorruptível se tornar esse negocinho que você criou na tua cabeça, que você formou na sua imaginação e que todo mundo agora tem que seguir, porque não está na Bíblia, mas está no que você acha. E se você acha isso bobeira, o que tem de seita no Brasil que é baseada no que o cara sentiu? Tem igreja no Brasil que o pastor viu uma áurea em volta do versículo e todo mundo vai guardar o sábado porque ele viu. O sábado iluminado, já era. Aí eu leio a Bíblia e não vi, mas ele viu. E agora eu vou ter que seguir porque alguém viu uma visão de Deus iluminando o sábado, dizendo, é disso que vocês precisam, guardar o sábado. Não, Deus não muda. Deus não muda. Deus não muda. Agora, Tiago 1,17 talvez é o meu preferido. Não, eu ainda tenho um outro preferido, mas Tiago 1,17 é 1,2. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, e em quem não há mudança nem sombra de variação. Não, Deus não muda para ninguém. Deus não muda para nada. Deus é e sempre será. Deus não vai fechar no teu pecado. Que cara? Esse é o versículo do coração de um monte de gente. Hebreus 13:8. E eu estou acabando com tantas campanhas hoje. Mas o campanheiro gosta tanto de Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e... Isso não é Deus dizendo que a vitória do teu futuro está garantida porque alguém profetizou para você. É Deus dizendo o seguinte, amigo, sabe o que eu disse para você para entrar no céu ontem? Sei. Sabe o que eu disse para você sobre o meu caráter hoje? Sei. Amanhã não vai mudar. Vai continuar sendo a mesma coisa. Aí fica um monte de crente esperneando, dizendo, Deus vai ter que fazer. Não, Deus não faz. Bate o pezinho e fala, Deus muda. Deus não muda. Tu sabe o que é o certo, tu escolhe o errado e fala, não, mas Deus vai ter que me abençoar. Sabe por quê? Porque eu tenho promessa. Sabe por quê? Porque eu tenho um chamado. Sabe por quê? Porque Deus disse que eu sou xodó dele. Sabe por quê? Porque Deus falou que eu sou queridinho dele. Sabe por quê? Porque Deus não pode me deixar. Oi! Deus só anda com quem escolheu andar com ele. E Deus não faz porque é fiel a você, Deus faz porque é fiel a ele. E ele não pode negar a si mesmo. Isso deve estar explicando por que a tua vida não foi. Porque você continua acreditando que Deus vai aparecer dizendo, está apoiado. Pega na mão de alguém perto de você. Pegou? Fecha os olhos. Não quero profetizar não, hoje eu estou sem profecia. Só ora por essa pessoa e diga, Senhor, abra os olhos. Senhor, abra o coração. Destrói. Joga ao chão. Toda ideia equivocada, corrompida, do Deus que o Senhor não é. Seus valores não vão mudar porque o mundo está mudando. O Senhor é o mesmo e continuará sendo o mesmo. Então, Deus, muda a vida do meu irmão agora e faz ele entender. Deus não vai negociar. Deus não vai ceder.
Deus não vai mudar. Quem muda sou eu. Quem renuncia sou eu. Quem deixa sou eu. Então, Senhor, ouça a nossa oração agora. Nos transforma e tira de nós a loucura de acreditar que o Senhor é fiel a nós e que a nossa infidelidade vai mudar o seu caráter. Fala alto, Deus não muda. Não, fala com muita vontade, Deus não muda. Segura a mão de alguém, eu acho que dá para animar mesmo. Dá uma sacudida nesse irmão e fala assim, Deus não muda. Sacode mesmo e fala, amigo, Deus não muda. Fala, igreja muda. Algumas ficam com a parede preta, outras têm fumaça, outras têm telão. Tem pastor que usa terno, tem pastor que não usa terno, mas Deus não muda. Me ouça daqui para o final. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Quando eu digo que Deus não muda e acerta essa condição com a gente, é para a gente chegar num lugar aqui agora. Isso não deve ser a razão só do meu temor. Essa deve ser a razão da minha confiança. Está comigo ou não? Quando eu sirvo alguém que não sofre variação de mudança, quando eu sirvo alguém que não é moldado pelo tempo, pelas circunstâncias, pelas guerras, quando eu sirvo alguém que não muda pelo temperamento, quando eu sirvo alguém que permanece absoluto em quem é, em tempo e fora de tempo, isso não deve ser a certeza do meu temor, isso deve ser a certeza da minha confiança. Qual é? Deus permanece o mesmo. Deus permanece fiel. Agora a gente começa uma conversa. Se Deus é fiel e é fiel a Ele, a Bíblia está então explicando uma coisa sobre Ele. Caráter. Tudo que eu tenho de garantido em Deus está baseado em quê? Dele. Pastor, por que o senhor volta aqui e prega todo dia? Porque o meu Deus tem um caráter imutável. E Ele foi e disse que vai voltar, e eu acredito. Você acredita por quê? Porque viu um anjo? Não, eu acredito porque Ele não muda. Você aguarda a vinda dele, eu tenho certeza que a vinda dele vai acontecer. Por quê? Porque Ele não muda. Por que você obedece os mandamentos dele? Por que você é marido de uma só mulher? Por que você escolheu servir a igreja no dom de Cristo repartido a você que é pastor? Porque Deus não muda. E se tem uma coisa de útil que eu posso fazer na minha vida é me gastar e deixar me gastar por amor a Ele. Porque Ele não muda. Então tudo que eu posso viver tem a ver com a certeza de que Ele não muda. Com vitória ou sem vitória, com porta aberta ou porta fechada, saudável ou doente, feliz ou triste, Deus não muda. Então calma aí. Quando você vê o apóstolo Paulo dizendo que ele tinha todas as suas dores como leve e momentâneas tribulações, parece que ele está diminuindo a chicotada, os apedrejamentos, a perseguição, as suas quase mortes, a prisão. Mas, na verdade, não era só diminuir, era a consciência de tudo que haveria de vir pela relação que ele tinha com um Deus que nunca mudou. O mesmo Jesus que encontrou com ele no caminho de Damasco, estava com ele na prisão quando foi açoitado e ele cantava à meia-noite. O mesmo Jesus que encontrou com ele no caminho de Damasco era o mesmo Jesus que estava com ele numa tempestade quando o barco dele quebrou e afundou.
O mesmo Jesus que estava com o apóstolo Paulo quando ele pregava em Atenas, ou ele pregava em Corinto, ou quando ele orava por um menino que caiu do 3º andar e ressuscitou. É o mesmo Jesus que está na prisão e que dá para ele a confiança de escrever o quê? Combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E agora eu aguardo. Eu aguardo o prêmio, eu aguardo a volta, eu aguardo a recompensa eterna de um Deus que não é mentiroso, de um Deus que não muda, de um Deus que é fiel a quem Ele é. Então, quando eu entendo o caráter de Deus, eu não tenho mais dificuldade de obedecer a Bíblia. Não, pastor, é muito difícil obedecer a Bíblia, porque você não conhece o caráter de Deus. Difícil é ser Maxwell, mas servir ao Deus do Maxwell, para mim é tranquilo. Porque tudo que em mim eu tenho incertezas, eu tenho dúvidas, eu tenho vulnerabilidades, eu tenho fraquezas, eu tenho inclinações pecaminosas, eu tenho muitos pecados, uma multidão de pecados. Isso sou eu. Mas o Deus que me chamou pelo seu decreto, o Deus que fez de mim morada do seu Santo Espírito, o Deus que me lavou no seu sangue, o Deus que preparou um caminho, um novo e vivo caminho. Não, esse Deus é confiável. Esse Deus não muda. Esse Deus não varia, ele não tem 2 papos. O que ele falou está falado, porque isso tem a ver não com o meu caráter, tem a ver com o caráter de Deus. Agora, pensa nisso. Se Deus é fiel a quem Ele é, e Deus é um Deus de caráter, tu acha que caráter é o tipo de coisa que Deus exige de quem vai andar com Ele ou não? Oi! Ou você acha que Deus é essas musiquinhas que você aprendeu a cantar sem ler a Bíblia? Me ajude a melhorar. Sou humano, eu só sei errar, vacilão. Ajude a melhorar. Sou humano, não consigo ser perfeito. Você acha que essas musiquinhas de licença que a gente canta para levar uma vida torta reflete o caráter de Deus? Não, Deus está nos chamando a ter o caráter dele. Deus não vai ser amigo de gente mau caráter. Deus não vai depositar o seu espírito em gente que não escolhe reproduzir o seu caráter. Deus é amigo de gente que está dia após dia indo para a cruz diária e dizendo: eu quero o teu caráter. Deus é amigo de gente que se constrange quando olha para ele e diz: santo. Já leu a Bíblia? Quem é que Deus dá testemunho na Bíblia? Gente de caráter. Você já viu Deus referendando alguém vacilão? Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia é maravilhosa. O Elias, que eu falei tanto ontem, talvez, ele diz: segundo a minha palavra, não vai cair chuva do céu. E a Bíblia diz que Deus cerrou o céu com a palavra de um homem. É isso, não é? 3 anos e meio não choveu e ele não disse nada, em nome do arcanjo Miguel, nada. Ele não disse: vai, Gabriel. Não, ele só olhou e disse: gente, segundo a palavra desse cara aqui, carne, osso, músculo, pecado, chove mais não, hein? Só vai voltar a chover quando eu falar chove. Enquanto eu não falar chove, não chove. Óbvio que Deus está por trás da palavra dele. Óbvio que o que ele está falando, Deus está confirmando. Mas você acha que Deus está confirmando por ele não ter pecado? Ou porque Deus viu na boca do Elias a voz do seu caráter? É engraçado porque quando Tiago vai descrever isso, ele diz: porque Elias era homem igual a nós. Ele não diz Elias era um Superman, Elias era um super saiyajin. Ele diz: não, Elias era um homem igual a nós. Mas isso não deu para ele o direito de não ter caráter.
Dizer eu sou humano não te dá legalidade para uma vida imoral e sem caráter, porque uma vez que Cristo vem a você, você é mortificado em Cristo e a partir de agora você não vive mais para você, você é uma nova criatura e agora você vive para Cristo e você passa a ter a mente de Cristo, a cabeça de Cristo. Então o teu falar é Cristo, o teu andar é Cristo, o teu negociar é Cristo, teu parecer. Aí tem um problema, aí você fala, mas eu conheço muito crente que não é assim. Escuta, ele é da igreja, mas ele não é do céu. Porque as pessoas do céu têm o caráter do Deus do céu. Você já viu Deus falando de Jó? O diabo entra naquela cena de adoração e Deus diz, observaste meu servo Jó? Você lembra o que Deus falou de Jó? Empresário, coach, multimilionário, minerador de Bitcoin. Ele começa a falar dele e diz, nossa, é cientista político. Hein? Autarquia. O que ele falou dele? Coisa que a sua geração e a minha ignoram. Caráter. Deus disse, Jó é reto, íntegro, temente a mim e desviado do mal. É dom? Dom? Talento. É dom? É talento? É dinheiro? É o quê? Aí tem um montão de gente na igreja dizendo, Deus não me chamou para nada. Te chamou para ter caráter de testemunho de que Deus está mudando pessoas. Aí a gente fica impressionado com quem canta muito, prega muito, roda muito, entrega muito, fala muito e vai para o inferno muito. E a gente ignora a gente que está 20 anos com a mesma mulher, criando os filhos no temor do Senhor e aguardando o arrebatamento da igreja. E a gente diz, mas eu nunca vi ele com o microfone na mão. Não precisa ver microfone na mão. O céu não está dizendo, eu vi Jó negociar camelo. O céu não está dizendo, eu vi Jó vender bois. O céu está dizendo, Jó tem meu olhar. Jó tem minha atenção. Jó é alguém que eu estou decidido ali abençoar e ordenar a bênção. Sabe por quê? Jó tem o meu caráter. Jó é reto, Jó é íntegro, Jó é temente e Jó é divino. Você acha que o céu está falando de gente que canta? Você acha de verdade que o céu está falando de quem está bombado no YouTube? Você acha de verdade que o céu está falando de quem enche a igreja? O céu está falando de gente que tem o caráter de Deus e anda por aí expressando quem Deus é. Está fazendo força para ser talentoso, devia fazer força para ser homem de caráter. Está fazendo força para ficar bem na fita com o pastor de igreja, devia fazer força para ter caráter. Está fazendo força para ver se alguém te curte e compartilha teu conteúdo. Tinha que fazer força para alguém poder dizer, é santa mulher de Deus. Ali é uma mulher santificada, honrada, decente, digna, honesta. E não é porque é boazinha não, é porque tem o caráter de Deus expressado nela. Você acha que o inferno fala de quem enche a igreja? Você acha de verdade, já que tem gente que gosta de conjecturar o que a Bíblia nem mostra, você acha mesmo que se houvesse alguma reuniãozinha da Capetolândia, daí aquela montoeira na Capetolândia desenrolando e falando das pessoas dessa igreja, você acha de verdade que o inferno essa noite ia dizer, nossa, tá vendo lá? Gente, Maxwell por mais 3 dias encheu a Vinde, olha, e ainda tinha uma multidão online, olha, pastoral. Tu acha que o inferno está falando disso? Se tiver alguma conversa no inferno sobre mim, que eu acho que não tem, quem sou eu para ser honrado pela Capetolândia? Mas vai ser, caraca, por amor a Deus ele continua casado mais um dia. Não vem falar para mim que você está casado porque está apaixonado. Não, é amor a Deus que faz você ficar casado. Só quem não casou que não acredita nisso, mas quem casou sabe. Eu vou ficar na palavra, eu vou honrar, eu vou me submeter, não é? Deus está falando aqui. Não abraça, meu irmão, a gente está num tempo em que sexo virou a mercadoria mais barata. E não se ofenda comigo, mas tem um montão de mulher que vai morrer sem ter marido. Vai morrer sem ser casada porque não aprendeu a guardar o precioso. Eu já falei isso, não se ofenda. Mas quem bebe leite de graça não compra vaca.
E o que tem de gente bebendo leite de graça e nunca vai comprar vaca porque leite está barato. A gente pega um monte de valores da eternidade e acha de verdade que o céu está vibrando com gente que o mundo vibra. Eu fico imaginando o tribunal de Cristo, e a Bíblia diz que quando chegar no tribunal de Cristo, todas as nossas obras serão provadas com fogo. Para mim, o fogo que vai queimar é o caráter de Deus. É a régua do eterno colocando do lado das suas obras. E aí você está pensando que Deus vai medir pelo quanto você manifestou talento na terra? Não, o céu vai medir o quanto você manteve o caráter de Deus na terra. E a Bíblia diz que quando Deus tacar fogo, algumas obras vão se desfazer como feno. Eu fico imaginando os bambambam, que se conseguir chegar no céu ainda está bom, levantando os seus edifícios gigantes, e Deus vai fazer pegadinha. Eu imagino que o céu vai ser assim. E aí o cara, eu preguei para a multidão. Aí vai chegar lá dizendo, muitas almas eu levei para Jesus. Aí eu fico imaginando Deus levantando um império. E dizendo, falei que Deus ia me dar. Aí Deus falando, calma, não pode entrar na casa ainda não. Eu preciso tacar fogo primeiro para ver se ela é de ouro, de prata, de bronze. Certamente é de ouro. Fogo. E rapaz, está queimando, hein? E a sarça pegou fogo e consumiu. Consumiu. E no final, aí a Bíblia diz para esse cara que vai ter aprovado a fé, a obra for fena e consumir toda, vai ganhar da boca de Deus um novo nome e um louvor. Pelo menos vai ser inédito. Vai ganhar um hino lá. Mas na boa. Um montão de gente achando isso. Quando o céu falou, depois que Jó se manteve em Deus, quando o diabo se apresenta de novo diante de Jó, Deus não fala da valentia, Deus não fala da coragem. Sabe o que Deus fala? O cara ainda retém a integridade, né? Com dinheiro ele era íntegro, sem dinheiro ele era íntegro. Com filho vivo ele era íntegro, sem filho vivo ele é íntegro. Você acha que Deus estava preocupado se ele estava com dinheiro ou não? Deus estava preocupado se ele ainda tinha caráter. Eu gosto de Jesus sendo despertado pelos discípulos em Mateus 8. Os discípulos acordam Jesus e dizem, mestre, não te importa que perecemos? Ou seja, o senhor não liga se eu morrer? Aí a resposta de Jesus para eles é sensacional. Fala, onde está a fé de vocês? Fé é a manifestação do nosso caráter. Enquanto eles estão preocupados se vão morrer, Jesus está preocupado se eles ainda são crentes. Você acha que a preocupação de Deus é se Ele vai abrir porta para você, te promover no teu emprego e te dar mais dinheiro? Deus está preocupado se você vai ser crente com câncer ou sem câncer, com emprego ou sem emprego, com tapinha nas costas ou sem tapinha nas costas, com profecia ou sem profecia, se você vai se manter no caráter que Ele se revelou para você. Atributos de caráter estão na Bíblia o tempo todo e a gente acha de verdade que Deus não liga para isso. Quando, na verdade, toda a essência de Deus está baseada em quem Ele é. E Deus é um Deus de caráter. Quando você lê em 2 Timóteo 2, quando o apóstolo Paulo começa a descrever as características, 1 Timóteo 3, quando ele começa a descrever as características de gente que ele quer servindo no altar dele, ele não fala de dom, ele não fala de aptidão, ele não fala de capacidade. Quando você lê aqui, 1 Timóteo 3:2, a única coisa que ele consegue falar, gente, é sobre caráter. É necessário, está comigo aqui ou não? Que o presbítero, e aqui não é uma listinha para quem vai ser do episcopado, Deus sempre teve os seus modelos para que os outros imitassem a fé. Então ele está botando alguém em cima para quem está embaixo seguir. Então, ao mesmo tempo que ele está dando a régua para de cima, ele está dando para embaixo, que ele está dizendo, assim como ele for aí em cima, vocês vão ser aqui embaixo. E isso explica porque essa igreja brasileira é imoral.
Porque a gente deixou de ir para cima para ser exemplo para quem está abaixo, e a gente passou a ir para cima para ficar no púlpito mais bonito, troninho, de um monte de rei, para parecer que a gente é especial. Mas a ideia de estar em cima não tem a ver com ser melhor. A ideia de estar em cima é para ser referência para quem está embaixo e dizer: me segue e sobe comigo. Porque a igreja não vai descer, a igreja está sempre subindo. Então ele está selecionando gente em cima com caráter para quem está embaixo subir. Está comigo ou não? Aí ele começa, olha só, em cima. É necessário que quem estiver em cima seja irrepreensível. Está comigo? Seja o quê? Diz para mim, é dom? Fala alto, é dom? É mistério? É o quê? É o quê? Não. Irrepreensível? Está embaixo, não está? Viu alguém em cima? Sobe. Marido de uma só mulher, casou um dia desse, né, meu filho? Está embaixo? Mas olha para mim, estou casado há 10 anos, me dá a mão. Marido de uma só mulher, sobe. Vamos fazendo conta aqui comigo, aqui. Aqui. Vigilante. Tinha que ser alguém da Souza Lima. Vem, vigia. Não, vai lá embaixo. Vai lá embaixo. Ah, agora o velho, me dá as duas, vai, vai. Oh! Sóbrio. Vem, Alex. Sóbrio. Aqui, ó. Honesto. Vem, meu pedreiro preferido, vem. Honesto, vem. É duas aqui. Aqui. Hospitaleiro. Gosta de receber gente. Você tá com o joelho todo ferrado, né? Mas vem, pastor de igreja, vem. Eu seguro as duas. Ora aí, intercede, hein? Vem. Hospitaleiro. Vamos comigo. Apto para ensinar. É caráter ou é dom? Não, é dom. É dom. 16 características de caráter. Só uma necessidade de dom. Você acha que a igreja vai se mover com gente de dom? Não, a igreja se move com gente de caráter. Em algum momento a gente entrou na desgraça de colocar aqui em cima quem canta, quem prega, quem dá show na palavra. E aí você começou a olhar para você como crente e disse: meu sonho é pregar como ele prega. É bandido, mas prega demais. Meu sonho é cantar na unção dela. Pega todo mundo, uma piranha gospel, mas ela canta demais. Ai, o meu sonho é um dia virar pastor presidente, quando eu entrar na igreja, forçar todo mundo a ficar de pé, porque o chefe do exército chegou. Aí vem a Bíblia dando tapa na cara da gente e diz: coloca em cima os de caráter. Porque isso aqui, a gente vai transformar o mundo, não é pelas habilidades. Se o diabo está te visitando e dizendo para você que te falta dom, grita essa noite para ele: o que falta de dom não sobra de caráter de Deus em mim. O que falta de dom, o Espírito está moldando em mim e me dando caráter, honestidade, hospitalidade, sobriedade. O caráter resolve o resto, amigo. Ai, que Deus. Vai lá. Aqui em cima não é o dom. Deus chamou para cima os de caráter. Em algum momento a gente desgraçou isso. Quando você fala para a igreja: eu estou orando para Deus dar diáconos para a igreja brasileira. Não só para Vinde, para a igreja brasileira. Quando a gente fala de diaconia, por exemplo, todo mundo pensa em que alguém bom para visitar velho, lavar chão da igreja. Vai me falando as habilidades do diácono bom, vai. Limpar xixi de criança perturbada. Vai falando a habilidade de diácono, vai. Vômito de bêbado. Segurar o bêbado. Porteiro, mais o quê? Vai falando das habilidades que a igreja acredita que deve ser dos diáconos. Oi? Servir uma ceia, cortar o pão da ceia. Aí eu fico imaginando, para isso, o que Deus estava esperando?
Era só botar na lista. Separai entre vós pedreiros, faxineiros, copeiros, garçons. Separai também entre vós. Qual é o curso que o pessoal fala? Cuidador de idosos. É ou não é? Sua habilidade estava resolvido. Porque é disso que a igreja precisa. Gente com habilidade para cuidar de velha. Para servir ceia para gente que se acha patrão sendo servido igual doutor. Para mãe que não limpa o xixi do filho que faz. Para o bêbado que não sabe beber. E construir a igreja, que a gente tem que fazer igreja, porque igreja é parede. Estou sendo irônico, amém? Aí entra a Bíblia. Atos 6:3. Olha isso, gente. Gente, separa aí entre vocês 7 diáconos. 7 diáconos? Isso, 7 diáconos. Anota aí a habilidade que eu quero que eles tenham. Anota aí a característica que eu quero para a gente, para na minha igreja, fazer isso mesmo. Servir ceia, cuidar de idosos, visitar enfermos. É isso que ele estava querendo mesmo, é fato. Ele está dizendo, eu preciso de gente para se ocupar no serviço do dia a dia da igreja. Só que para levar ceia, cuidar de idoso e visitar enfermo, olha a régua da Bíblia. Escolhei, pois, dentre vós 7 homens. Número 1. Oi! Isso é o quê? É dom ou é caráter? Dom ou caráter? Cheios do Espírito Santo. E de? Você sabe que sabedoria é diferente de inteligência, né? Cara, se era só para entregar uma ceia, para que boa reputação? Porque quem está aqui em cima tem que pegar quem está embaixo e trazer para cima. E a gente não traz para cima dizendo tei, chou, joma. A gente não traz aqui para cima falando língua estranhíssima. Prax, prox, prix. Não. A gente traz quem está embaixo para uma vida moral em cima com caráter. Tem um montão de gente chateadinho com o profeta, mas você não tinha que ficar chateado com o profeta. Você tinha que ficar chateado com você, que passou a vida inteira por um arrepio na igreja, em vez de confiar na Bíblia. Porque se você tivesse aprendido a Bíblia, você ia querer caráter e não dom. E você não ia procurar a Bíblia do melhor dom, você ia procurar a Bíblia do melhor caráter. E o melhor caráter não está nos homens. O melhor caráter está num Deus que se relaciona com homens e os santifica para a sua boa obra. Vocês estão comigo? Está aí, irmão? Agora é engraçado isso demais, assim. Quando a Bíblia fala sobre oferta, por exemplo, a oferta é baseada em caráter. É engraçado, eu estava lendo isso hoje, pensando muito sobre isso, e eu quero acelerar para chegar onde eu quero. Mas é engraçado isso, porque Mateus 10:41 diz que quem recebe o profeta no caráter de profeta, recebe galardão de profeta. Pode procurar a versão que diz caráter, porque a mesma palavra qualidade é traduzida a caráter. O que recebe um profeta no caráter de profeta, recebe galardão de profeta. E o que recebe um justo no caráter de justo, recebe galardão de justo. Vamos fazer conta? A minha oferta não é medida pelo quanto eu tenho ou não tenho, mas pelo caráter de quem está ofertando. Se eu não reconheço com o caráter de quem vai receber e ao mesmo tempo o caráter de quem eu estou dando, se a oferta é sem caráter, o galardão não pode vir com caráter. Falar para alguém que está perto de você, até para ofertar, você vai ter que ter caráter. Ou você não conhece gente que mente na hora de ofertar? Ou você não conhece gente que mente na hora de dizimar? É engraçado porque na graça, a única pessoa que é morta pelo Espírito é um casal sem vergonha que finge dar tudo. Eles aceitam estar na igreja onde todo mundo dá tudo, mas quando chega a hora deles dar, eles dão o que está no coração. Deus fala, eu conheço vocês, e mata.
Porque oferta na igreja, dízimo na igreja, é traço de caráter. Fala para esse irmão, tá explicado, não tá não? Fala, sem caráter é difícil dar mesmo. Curiosamente, o texto que eu li ontem com vocês, de Atos 1:8, é Jesus dizendo, vocês vão receber a virtude do Espírito que há de vir sobre vocês. É virtude, é poder, é dínamos, é bomba. Só que quando ele fala, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, ele explica por que a virtude do Espírito vai ser derramada sobre a igreja. Você já leu esse texto? Quando o Espírito Santo for derramado sobre vocês, vocês serão meus pregadores, meus evangelistas, meus reveladores. Quando o Espírito Santo vier sobre vocês e for derramado sobre vocês, vocês vão ser aqueles que vão revelar CPF, o oculto e o escondido. Quando o meu Espírito vier sobre vocês, vocês vão dizer a placa de quem estacionou o carro na igreja. Quando o meu Espírito vier derramado sobre vocês, vocês vão usar um cajado de madeira e vão dizer, tei, choma, e revelar mais alguma coisa. Quando o meu Espírito vier sobre vocês, vocês vão atravessar a parede e vão ter visão de raio-x. Cara, que loucura. Que loucura. Mas a razão bíblica para o Espírito ser derramado sobre os discípulos é uma só. Ter poder para dar testemunho. Agora a gente explica quem tem poder e quem não tem. Se o poder do Espírito está sobre você, é para dar testemunho. Não, o poder de Deus não é derramado sobre você para ter dom. Pastor, Deus tem dom? Claro que tem. E dá mesmo. Mas, biblicamente, para aquilo que é útil. Se for útil botar um aleijado para andar, Deus bota. Se for útil botar um cego para enxergar, Deus põe. Se for útil ressuscitar o morto, Deus ressuscita. Os dons de Deus é dado à igreja para aquilo que é útil. Mas se tem uma razão aqui, está ali no texto. E sereis minhas. Deus não está prometendo a descida do Espírito e o derramamento sobre toda a carne para a gente ter poder para pular, rodar e marchar. Ele está dizendo, quando você receber meu Espírito, você vai ter o caráter que meu Espírito tem. Pensa aqui, poxa, eu conheço um irmão que é mau caráter. Você já entendeu? O caráter que ele tem revela o Espírito que ele carrega. Vou repetir. O caráter que ele tem revela o Espírito que ele carrega. O caráter que ela tem revela o Espírito que ela carrega. O caráter que ele tem revela... Cara, eu não sei você, mas Deus nunca me deu confiança de pecar. Eu penso na possibilidade de ver o Espírito Santo, ó, desculpa. Eu penso na possibilidade de ver Deus me arrebentando. Porque o caráter que você tem revela o Espírito que você tem. Jesus falou, você vai conhecer a árvore pelo... Ele é crente, é gente boa, é lá da minha igreja, é mau caráter, mas é gente boa. Compra e não paga. Se tu deixar tua mulher perto dele, ele canta. Se tu deixar teu marido perto dela, ela dá um bote. É perigosa, mas gente boa toda a vida. Fala uma língua estranha bonita. Fica toda arrepiada. Tem que ver mistério na mão de Deus. Porque Deus é assim, Deus é mistério. Deus usa quem Ele quer, né? Oh, glória! E caráter, irmão? E fruto de quem nasceu de novo? Fruto eu nunca vi não, pastor. Fruto eu nunca vi não. Mas é tão usada. Deus me livre. Você ainda está comigo aqui? Você aguenta chegar onde eu quero? Eu não sei se aguenta não. Aguenta! Aguenta mesmo? Fala alto, Deus não muda. Mas falar com muita vontade, Deus não muda. Avisa para alguém perto de você, para ele não se perder nesse culto. Fala, Deus não muda não, amigo. Fala para alguém atrás de você, Deus não muda. Faz melhor, catuca mesmo alguém que está atrás de você. Fala, amigo, aqui ó, oi, beleza? Deus não muda não, hein?
De vez em quando eu vejo as pessoas colocando um monte de gente no céu, acreditando que Deus mudou e agora está deixando entrar. De vez em quando eu vejo algum artista que viveu para o pecado morrendo e a turma dizendo que Deus o tem em bom lugar. Eu me lembro quando Paulo Gustavo morreu na pandemia. Eu gostava muito do Paulo Gustavo, já ri muito com ele. Aí fizeram um desenho bonito, botaram um anjinho com ele, o céu se abrindo e ele entrando para divertir Deus, porque Deus está triste e precisava de alguém para contar piada para ele. Mas o que me assustou não foi isso, o que me assustou foi um monte de crente escrevendo embaixo que Deus o tem em bom lugar. Descanse nos braços do Pai. E aí tem gente que cita a Bíblia, fala, se for filho da salvação, até no último momento vai se arrepender. Cheirou, irmão? Estava lendo a Bíblia drogado? Como é que foi isso? Você deu uma fumada, uma cheirada e foi ler a Bíblia? Foi assim que foi? Foi desse jeito? Deus, você não entendeu, né? Deus não muda. Pastor, mas é tão bonzinho. Bondade não bota ninguém no céu, é arrependimento. E arrependimento é negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir. Você pode viver do jeito que você quiser a tua vida inteira, mas quando terminar essa vida, você vai acertar ela do jeito de Deus e não do teu. Cara, isso é tão sério que em alguns momentos a Igreja Católica surtou tanto na ideia de tirar dinheiro de pobre, que eles criaram a doutrina do purgatório. E aqui no Brasil a gente vive ela no filme Alto da Compadecida. Lembra quando o Chicó morreu e foi parar no purgatório? Lembra ou não lembra? Na antessala entre o céu e o inferno, que ali vai dar desenrolado, se o cara for bom de desenrolo, o cara passa. E o Chicó era bom? Hein? O bicho tinha lábia? Enganou Nossa Senhora? E para quem acredita que Nossa Senhora está no purgatório, é contigo. E aí, cara, tem um montão de gente acreditando que vai rolar esse desenrolo aí, é maneiro, porque o slogan da Igreja Católica na Idade Média era assim, quando a moeda, gasofilácio, era aquela caixinha de botar a oferta. E aí chegou uma hora que eles começaram a vender indulgência para o cara entrar no céu. Então o cara vivia com dinheiro, pegava quem queria, usava o que queria, matava quem queria, acreditando que no último dia ele ia entrar porque ele era um cara de filantropia. E boa parte da filantropia no mundo é a ideia de pagar o direito de entrar no céu porque fez bem para muita gente. Então, nessa crença, a Igreja Católica começou a vender o quê? É só dar uma ofertinha, acender uma vela. O culto de 7º dia era um culto que tinha que levar uma oferta. Pegou, né? Lucrava com o morto. O morto morreu, mas a família vai trazer uma oferta daqui a 7 dias aí. Aí acendia a vela, botava uma ofertinha. Aí o slogan, tá lá, é história mesmo. Eu aprendi isso na escola, não foi em seminário, não. Quando a moeda no gasofilácio cair tilintrando, uma alma do purgatório sairá voando. Então tinha gente que tinha uma vida sem um pingo de arrependimento, acreditando que no final o seu dinheiro, a sua pseudo-bondade, a sua caridade ia tirar ele de lá. Eles só esqueceram de combinar uma coisa com Deus que não muda. Dá para dar uma mudadinha para mim? Os egípcios acreditam que você pode viver a vida que você quiser, desde que quando você morrer, a tua família arranque o teu coração de carne e coloque dentro do teu coração um escaravelo, um coração de pedra. Porque com coração de pedra, quando você chegar no portal da eternidade, encontrar Osíris, sei lá qual é o deus dele lá, eu acho que é Osíris ou Ram, e quando você encontrar com ele, você está com coração de pedra e você vai ter condições de mentir. E aí ele vai dizer, você foi bom com coração de pedra, você vai dizer, muito bom. Uma mulher só. Nada, então passa e vai enganar a morte. Cara, todo mundo tenta arrumar um jeitinho do cara chegar na eternidade acreditando que Deus vai mudar. Só que nele não há variação de dúvida. Nele não há mudança. Deus não muda. Agora, me acompanha para o final dessa conversa. Porque talvez é a parte que me trouxe lágrimas essa tarde. Malaquias 1:2.
tem uma expressão que eu nunca gostei dela de primeira. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Aí Deus está falando isso. Deus está falando isso. Aí Deus fala assim, toda a minha vida eu amei quem? Olha a sequência do versículo. E odiei Esaú. Forte, não? Amou um, odiou outro. Como um Deus do caráter do nosso consegue amar um e odiar o outro? Os gêmeos nem tinham nascido. Isso aqui não é sobre predestinação. Isso aqui é sobre um Deus atemporal que conhece a história de início ao final e sabe do que está rolando. E aí Deus olha para o Jacó e para o Esaú e está dizendo, antes deles nascer, eu amo Jacó, mas eu odeio Esaú. Jacó tem meu amor, mas Esaú eu rejeito. Como que isso está acontecendo? A gente fica o tempo todo falando de Jacó, dizendo, Jacó é enganador, Jacó é suplantador, Jacó nasce agarrado no calcanhar do irmão, Jacó roubou a primogenitura do irmão. É porque a gente tem mania de olhar para as pessoas por um capítulo da vida dela. Deus não, Deus olha a tua história inteira. A gente tem mania de olhar para as pessoas para o capítulo da queda, para o capítulo do erro, para o capítulo da vacilação, e esquece que Deus está olhando a novela toda. E o Deus que conhece a história toda está olhando para o Jacó e para o Esaú e está dizendo, eu amo Jacó, mas eu estou aborrecido com Esaú. Eu não sei se você conhece essa história, mas ela está em Gênesis 25. E pelo amor de Deus, não deixa ninguém te tirar desse lugar de ouvidos abertos para o que eu falo nesses últimos minutos. O versículo 27 do capítulo 25 começa contando essa história aqui, e ela explica por que Deus não gosta do Esaú. Cresceram os meninos e Esaú foi um homem perito na caça, diga, caçador. Homem do campo, mas Jacó era homem. Ah, pastor, porque Deus ama a simplicidade. Calma. Jacó é habilidoso. Esaú é habilidoso, Jacó é estabanado. Esaú é forte, atlético. Esaú franzino, esquisito. Um nasceu para encarar a vida e os perigos da vida, e o outro está debaixo da asa da mamãe. Um tem um coração do pai, o outro tem um coração da mãe. Mas isso aqui não é sobre gente, predileção de pai e mãe. Isso aqui é sobre o caráter de Deus. E tomara que você tenha ouvido para ouvir o que o Espírito quer dizer para a gente. Versículo 28. Amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. Jacó cozera um guisado. Fala, cozinheiro. E veio Esaú da onde? E estava ele? Versículo 31. Então disse Jacó. Não, volta para o 30, perdão. Disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te comer este guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Versículo 31. Então disse Jacó, tenta pegar a conversa. O cara está vindo do campo com fome. Entra em casa e a comida está pronta. Mas a comida não é dele, a comida é do Jacó. E se a comida é do Jacó, o Jacó dá para quem quiser, ok? É isso ou não? Ele caçou, mas ele não cozinha. Então ele tem a caça, mas não tem o alimento pronto. E ele é alguém precipitado. Ele é alguém que não espera, porque ele é caçador.
e tudo que ele quer para a vida ele toma. E vamos jogar limpo. Promessa de Deus não é para quem toma, é para quem aprende a esperar. O cara entra, vê o cheiro e é embriagado pelo cheiro, porque fome arranca critérios. Estou cansado, estou com fome, sou caçador. Ele olha para o Jacó e fala, me dá. E Jacó olha e fala, vamos fazer um trato. Me vende o que não tem preço. Me vende o que você não pode vender. Me vende o que alguém de caráter jamais negociaria. Você sabe que tem gente que vem para a igreja e sai para o hotel. Você sabe que tem gente que vem para a igreja e sai daqui para pecar. Porque tem gente que não tem noção do que é sentar e ouvir Deus e mudar de vida. Você entende por que Deus odeia pessoas assim? Eles não entendem o valor de coisas espirituais. Então eles vendem, eles alugam, eles emprestam, eles negociam com coisas que o caráter de Deus jamais negociaria. Ele diz, o Jacó, me vende teu direito de irmão mais velho. Olha o versículo 32. Disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer. Exagerado. Se o cara estava caçando até agora, tu acha que ele vai morrer porque pulou uma refeição? Mas gente que tem na terra seus valores altos, vai negociar o céu por qualquer coisa de baixo. Para que me serve a primogenitura? Entre comer um prato de comida e ter o direito de filho mais velho, para que me serve ser crente hoje? Eu quero essa mulher. Para que me serve ser crente hoje? Eu quero esse dinheiro. Para que me serve ser filho mais velho de Deus hoje? Depois eu peço perdão, depois eu me reconcilio, depois eu volto para a igreja, depois eu me arrependo, mas hoje eu quero matar a minha fome. Do que me vale direito de filho mais velho? Do que me vale direito de ser habitação do Espírito dele? Do que me vale o direito de ser separado para o arrebatamento da igreja? Isso eu faço depois. Depois eu volto aqui e me reconcilio. O que eu preciso para mim nesse tempo é matar o meu desejo. Você entendeu por que Deus ama Jacó? Enquanto Jacó está pagando, enquanto Jacó está negociando para ter o que não tem, o Esaú está negociando por um prato de comida, o que nunca podia ter tido preço. Todas as vezes que você vê alguém negociando valores inegociáveis, você achou alguém que Deus odeia. Sempre passa na minha cabeça o que faz um pregador deitar com uma mulher que não é dele. Na minha cabeça, será que esse cara não pensou? Deus vai me deixar? Quando eu vou atender um pastor que fez besteira com a vida dele, eu tento chegar lá e dizer, cara, será que não passou na cabeça dele? Esse dinheiro não é meu. E quando eu pegar esse dinheiro, eu vou perder o direito de filho. Quando eu roubar o que não é meu, quando eu tocar no que é meu, eu vou ser expulso do jardim de Deus. Esaú não pensa assim, porque Esaú está aqui para o seu desejo. Gente assim, pessoas de caráter assim, Deus odeia, Deus rejeita. Um dia um leproso visitou um profeta, tomou 7 banhos no rio, voltou agradecido com ouro, com prata, e levou até o profeta dizendo, é uma oferta para você. Eliseu disse, não, a gente não quer não. Geazi
que tinha no Eliseu o cara de cima que estava puxando ele para cima, rejeita o caráter do seu líder e escolhe seguir o seu coração. Ele vai até Naamã e diz para Naamã o que Eliseu nunca diria. Quantas vezes eu vi gente nessa igreja encher a cara de cachaça e dizer que eu disse que podia beber? Quantas vezes eu vi gente nessa igreja prevaricar uma vida inteira dando um mau testemunho e tentando justificar que de alguma maneira eu disse que podia? Entende? Geazi está disposto a corromper a imagem do caráter do Eliseu só para dar vazão para o seu pecado. Só tem um problema aqui. E pelo amor de Deus, tenta me ouvir. Tenta me ouvir. Quando ele volta com o que o teu coração queria. Queria beber, bebeu, queria fumar, fumou, queria adulterar, adulterou, queria trair, traiu, queria mentir, mentiu. Ele volta com tudo que ele foi buscar. Ele só não volta com uma coisa. O coração do seu pastor não está mais com ele. Está comigo ainda? O que eu vou ler com você é a última vez que Geazi carregou o coração do seu pastor. Para ir pecar, você leva meu coração. Mas quando você voltar, a gente não é mais junto. Olha o texto. Segundo Reis 5:26, eu li e chorei hoje com isso, porque me doía a alma ler isso. Essa é a última vez que Geazi leva o coração de Eliseu. Quando eu lia isso, eu pensava, caraca, que cara ruim. Por que Eliseu não perdoa ele? Por que Eliseu vai amaldiçoar ele? Por que Eliseu vai praguejá-lo em vez de perdoá-lo? Aí eu pensava comigo na minha teologia, até ouvir isso de Deus hoje. Ah, é porque era o tempo da graça. Eu duvido que Jesus faria isso com ele. Olha o que significa escolher um outro caráter que não seja o nosso. Ouvir de Deus o caráter que Ele tem para nós e escolher viver um outro caráter que não é esse que Deus está falando com a gente, é escolher nos deixar. E é escolher perder o nosso coração. Isso explica porque tem gente que diz, não estou mais animado. Não é questão de ânimo, é que quando você foi pecar, teu coração também foi junto e a gente se separou. Porém ele lhe disse, porventura não foi contigo o quê? Que dor, gente. Que dor, gente. Quantas vezes eu vi gente aqui nessa igreja pegar o caminho do diabo. Eu não estava lá, mas eu vi. Eu me lembro quando eu disse para um jovem dessa igreja que se arrebentou todo, e eu dei para ele riquezas de detalhe de como ele caiu. Eu disse, você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso. E aí ele tentando fingir, ele disse, eu disse, meu coração foi contigo, rapaz. Eu me lembro das vezes que eu vi alguém cair aqui, mas eu não vi no dia que caiu. 6 meses antes, eu andando de carro pela rua, eu comecei a chorar porque a pessoa veio ao meu coração e Deus gritou na minha alma, caído. Até confessar, até dizer é outra história, mas quando ele foi para a cama que não era da mulher dele, quando ele foi para o pecado que não era, quando ele foi para o lugar que não era o dele, o coração do pastor foi junto. O coração da igreja foi junto, e aí quando ele volta, ele está pensando, fiz e ninguém sabe. E aí o Eliseu começa a desenhar para ele, dizendo, você não entendeu não? A nossa aliança é no coração, amigo. E o teu pecado nunca vai ferir só você, porque foi no coração. O meu coração foi com você. Aí ele diz para ele, versículo 27,
Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Parece que esse cara está amaldiçoando ele. Mas o que Eliseu fez foi só uma coisa que você vai ver Jesus fazer. Botar para fora. Você conhece a palavra de Deus, mas escolhe ser mau caráter. Bota a lepra para fora. Você sabe qual é o certo, mas sempre escolhe o errado. Bota a lepra para fora. Você conhece a verdade, mas sempre escolhe a mentira. Bota essa lepra para fora. Você conhece a santidade, mas sempre escolhe a impiedade. Bota a lepra para fora. Você conhece o caminho do céu, mas está sempre andando no caminho das trevas. Bota a lepra para fora. Bota a lepra para fora. Porque aquilo que você tinha por dentro, que nunca quis tratar no seu caráter, agora, bota para fora. Você quer saber por que essa é a última vez que o coração de Eliseu foi com ele? Porque profeta não pode ser amigo de gente leprosa. Eu disse que a gente está aqui para se despedir. Ao escolher o caráter de Deus, pessoas vão levar seu coração pela última vez, mas Deus vai dizer: não, você não pode ser amigo de gente com lepra. A gente está num tempo de tanta aceitação fake e mentirosa, porque a ideia é tentar desenhar um Deus que vai se moldar para o nosso jeito pecaminoso de ser. Mas a verdade em Deus é que Geazi andou tanto tempo com Eliseu. Geazi viu tanta coisa de Deus. Geazi experimentou tanta coisa de Deus, mas sabe o que Geazi escolheu ser? Mau caráter. Escuta os últimos minutos, 2 ou 3, mas tomara que alguém aqui seja visitado por profundos arrependimentos. 1 Samuel 16 é uma conversa difícil para mim entender, mas depois eu entendi. O queridinho de Samuel era um rei chamado Saul. Saul tinha o coração de Samuel. O primeiro rei de Israel, quem ungiu foi Samuel. E aí, um dia Deus disse para Samuel: eu rejeitei esse cara. Esse cara é rejeitado de mim, eu não quero ele. Eu o rejeito. O meu caráter não aceita mais ele, eu não quero mais ele. Mas ele era ungido, mas eu rejeito. Mas ele foi consagrado pelo Senhor, mas eu rejeito porque ele fez coisas que o meu caráter não aceita. Ele ofertou para fazer média com o povo. Ele mentiu ao povo. Ele me colocou em segundo lugar. Ele desfez de você e agora quer um culto para parecer que está bem. E ele vai cultuar para fingir que está bem. E ele fez culto para mim, mas o coração não era meu, só os lábios. E eu rejeito. Quando Deus diz isso para o Samuel, ele vai encontrar com Saul e avisa: cara, Deus rejeitou você. E aí quando ele está indo embora, o Saul agarra na roupa e puxa, e quando ele puxa, ele rasga. Quando ele rasga a roupa do Samuel, Samuel olha para trás e diz: assim como você rasgou a minha roupa, Deus hoje rasga o seu reino. E aí o Saul, com falso arrependimento, ele grita: me perdoa. Tipo, não faço mais, me perdoa. Me perdoa, eu estou diferente, eu mudei, me perdoa. Aí ele faz uma coisa que revela o coração dele: não me deixa mal não. Volta comigo e presta um culto, porque está aí todo mundo aqui. E deixa todo mundo saber que eu estou bem. Deixa todo mundo ver que eu ainda tenho altar. Deixa todo mundo ver que eu ainda sou um adorador. E aí o Samuel se corrompe e volta e entrega o culto. Quando ele termina de entregar o culto, eu tenho certeza que Saul voltou para casa dizendo: Deus é comigo. Eu arrepiei de novo. Deus é comigo, o ungido do Senhor cultuou comigo de novo. Deus é comigo. Só que ele esqueceu de um detalhe que pastor não define: Deus não muda.
Samuel está tocando a vida como se estivesse tudo tranquilo, até que Deus aparece e chama ele para conversar. E fala: meu brother, vamos trocar uma ideia? Versículo 1. Até quando? Está pedindo um ultimato. Até quando você vai ter dó de Saul, tendo eu o quê? Você está com dó. Você está dizendo: Deus vai dar uma segunda chance. Você está dizendo: ainda tem esperança. Mas eu conheço ele pelo meu caráter e digo para você que eu o rejeitei. Você acha que esse Deus que está falando aqui mudou? Você acha que esses valores de um Deus que vê gente brincar com oferta, brincar com adoração, brincar com a unção, brincar com a graça, você acha que esse Deus aqui agora está na graça, está diferente, está transformado e se moldou o nosso querer? Até quando você vai ter pena desse cara se eu já o rejeitei? Eu não sei se você está pronto para terminar essa conversa, mas eu vou terminar ela agora. Longa conversa, eu sei disso. Sabe qual é o problema da igreja? E tomara que o diabo não te deixe surdo para ouvir isso agora. A igreja está cheia de mornos. Muitos mornos. E o problema do morno é que ele não fica com Deus. Você acredita que Deus tem paciência com gente fria? Você acredita que Deus é misericordioso com gente fria? Mas você quer saber o que Deus vomita, o que Deus rejeita? Morno. Morno mexe com o caráter de Deus. Pastor, quem é o morno? Eu te explico. O morno não é essa pessoa fria que agora está esquentando. Você quer saber quem é o morno? Morno é essa pessoa que pegou fogo no pastoral e agora está esfriando. Morno é essa pessoa que estava pegando fogo um dia desse e agora está esfriando. Por que Deus tem problema com essa pessoa? Porque para você, depois de quente, ficar morno, só tem uma explicação: rejeitar a obra do Salvador. Por isso que é um escândalo para a graça. Ser resgatado e abraçado pela graça e depois escolher de novo o quê? O pecado. Essa turma que tocou do santo e depois voltou-se para o profano. Essa turma que veio para o altar e disse: amém, eu sou dele, e queimou aqui. E cantou: deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. E meses depois estava frio. Deus está dizendo para a gente: eu vou vomitar eles. Eu vou vomitar eles. Não, Deus não pode ser uma onda. Deus não pode ser uma experiência espiritualista. Se começou a queimar, se mantém queimando, porque morno não tem vez. Eu estou dando um tempo, daqui a pouco eu me esquento, você não está entendendo. Essa é a conversa de Jesus para a nossa igreja, porque essa igreja de Apocalipse é a nossa. É a igreja do fim. E essa conversa a gente ouve em Apocalipse 3,15. Eu conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, um quente que esfriou, um quente que está esfriando, eu estou a ponto de vomitar você. Eu sei que você aprendeu a cantar que Deus não rejeita. Mas olha, lê a Bíblia comigo. Ele rejeita.
ou a gente vai ser a geração que queima até o fim, ou a gente vai ser a geração que um dia queimou e agora é vômito do eterno. Porque Deus não tolera a gente morna. Isso é caráter, tá? Não é queimar na língua estranha, é caráter. É caráter. É caráter. Você não tinha caráter, você não negava meu nome. O seu caráter fazia você me escolher antes de qualquer outro. O seu caráter fazia você viver para mim e não para você. O seu caráter queimava a ponto de deixar tudo e todos e me escolher e escolher o meu altar. Mas você foi corrompendo o seu caráter e agora eu estou a ponto de vomitar você porque eu não consigo lidar com gente que um dia queimou e agora rejeita essa obra para viver para si. Um monte de gente acha que blasfema contra o Espírito Santo é falar mal dele. Aprende de uma vez por todas, essa é a blasfema contra o Espírito Santo. Ter recebido a obra dele e agora rejeitá-la. Aí deixa eu te falar uma coisa sobre mutabilidade de Deus, porque é um texto sobre a mutabilidade de Deus. Diz que aquele que começou a obra é poderoso para completá-la. É o caráter de Deus sendo revelado. Deus dizendo assim: eu não diminuo o fogo de quem eu acendi. Eu começo e eu termino. Eu começo e eu completo. Ah, pastor, mas em mim eu estou retrocedendo. Não é Deus, é você. E o quente que está ficando morno é Deus dizendo: eu aceito o frio. Frio é essa pessoa que está aqui na igreja e nunca fez nada. E você diz: caraca, não fez nada. Acredita, ela está melhor. Porque no dia que Deus ativar ela e ela aí, ela está guardada. Agora, morno é quem ouviu Deus, tem certeza que é Deus, e agora vive para si. Deus está dizendo: eu vou vomitar você. E alguém vai dizer: nossa, Deus é mau. Deus diz: não, eu falei isso 2000 anos atrás, e eu não mudo. Coloca a mão no seu coração. Eu gosto de Lucas 17, 26, quando a turma está pedindo a Jesus um sinal, e aí ele diz para aquela turma assim: será como nos dias de Noé? Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Você lembra como que foi nos dias de Noé ou não? Você lembra? Bota a mão no coração e deixa eu te lembrar. Perguntaram para Jesus como que seria a volta dele, e ele disse: será como nos dias de Noé. Fala alto: dias de Noé. Gênesis 7,16. Olha isso e lembra disso antes de escolher, depois de quente, ficar morno. E os que entraram eram machos e fêmeas de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor, deixa lá, muda a versão. E o Senhor fechou, chuta. E o Senhor fechou, e o Senhor fechou, e o Senhor fechou. Noé fechou. A mulher de Noé fechou. Os filhos de Noé fechou. Quem fechou? Como nos dias de Noé. Você não lembra, não? Gente, está vindo um dilúvio aí, gente. Gente, eu estou construindo essa arca. E enquanto eu construo essa arca, eu tenho que te avisar: vai vir águas. E quando as águas vierem, só quem estiver dentro da arca será protegido. E a galera bebia. E a galera dançava. E a galera festejava. Casava e dava-se em casamentos. E o Noé doidão dizendo: Deus está vindo aí.
Deus está vindo aí. E o cara dizendo, não, mas tem tempo para mim. E aí você vai rejeitando a graça. Você quer Jesus? Não, eu não. Tem tempo para mim. 10 igrejas em 10 anos. Aceita mais Jesus do que troca de roupa. E diz, não, está tudo certo. Ele não percebeu. Mas ele está rejeitando a obra do Salvador. E vai chegar um dia que não fica nem quente nem frio. Fica como? Tanto faz. Porque morno é tanto faz. E o tanto faz esqueceu que vai ser como nos dias do Noé. Agora aguarda isso. O que houve nos dias do Noé, pastor? Deus fechou a porta. Vou repetir. Deus fechou a porta. Para quem gosta de campanha vai gostar agora. Porque porta que ele fecha, ninguém abre, não é isso? Você já aprendeu isso faz tempo. É isso aí mesmo. Quando a trombeta tocar e a porta fechar. Me leva! Levo não, já fechei a porta. Me salva! Salvo não, já fechei a porta. Me dá a mão! Não dou mão não, já fechei a porta. Pastor! Não tem pastor, quem fechou a porta não foi eu, não fica com raiva de mim. Quem fechou a porta foi o Deus que não muda. Não, calma aí, alguém me ajuda! Não tem ajuda, porque vai ser como no dia de Noé. E no dia de Noé, Deus fechou a porta. Coloca a mão no seu coração. Eu vou orar por você. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele todavia permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Deus não vai mudar porque você escolheu ficar diferente. A Bíblia não vai ser atualizada. Deus não vai receber o upgrade. Pecados não deixarão de ser pecados. Jesus não deixará de ser o caminho, porque Deus não muda. Senhor, o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Eu não sei quem nos ensinou a fugir da sua ira, mas eu sei quem essa noite escolheu dizer à igreja. A verdade bíblica é que nesses últimos dias as pessoas seriam surdas para a sua voz. Por isso que o Senhor disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é minha oração agora. Que os que têm ouvidos para ouvir, ouça. Que os que têm ouvido para ouvir, ouça. Nos transforme em Ti, Senhor, agora. Gere em nós um profundo arrependimento e um caráter que só o céu tem. Eu aceito a Tua palavra. Não, eu vou escolher pessoas, lugares e caráter. Não quero ser amigo de quem não é seu amigo. Eu não quero a minha mesa, eu não quero a minha casa. O meu coração vai com quem for com o seu coração. Tem misericórdia de nós agora.
Se o Senhor é um Deus que não muda, nós somos seres mutáveis, então muda nosso coração agora, muda nosso entendimento agora, muda essa mentalidade pobre, maldosa, cruel, maligna, muda a nossa natureza agora, muda esse coração que escolhe o pecado em vez de te amar, que escolhe o dom em vez do caráter. Muda agora o nosso coração, Senhor. O Senhor é poderoso para nos mudar, o Senhor é poderoso para nos moldar, o Senhor é poderoso para nos transformar. Então nos muda, ó Deus. O calamashure candarama. Oramaracandaramahure candarama. Oh Espírito, coloca sensibilidade em nós. Os Geazis vão continuar leprosos e insensíveis, porque lepra tira a sensibilidade. Vão ouvir a tua voz e vão escolher a si mesmos. Os Esaús vão continuar vendendo o que nem deles é. Mas Deus, meu Deus, os teus filhos regarão o chão com suas lágrimas de arrependimento. Com os lábios clamarão por misericórdia. Rasgarão suas vestes, colocarão panos de saco, jogarão sobre si cinzas e se humilharão até te encontrar e ser limpo por ti. Que o Senhor ache nessa noite corações quebrantados. Que o Senhor ache nessa noite corações quebrantados. Que o Senhor ache nessa noite corações quebrantados. Um dia um homem no pecado clamou e ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o teu espírito. No desespero de te perder, Davi gritou. Ele clamou acreditando que o Senhor não rejeitaria um coração quebrantado. E essa é a nossa esperança, Senhor, que essa noite o Senhor não rejeite um coração quebrantado, que onde houver um coração quebrantado, onde houver um coração que se sujeita, onde houver uma mente que se entrega, onde houver uma alma que se quebranta, não retire de nós o teu Espírito. O calamashure candará. Tira as nossas máscaras. Tira de nós a vaidade de não nos rendermos ao Senhor. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento
lágrimas vazias. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios dos corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias? Te dá meus lábios, que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar. Se eu não for uma canção, se eu não for de verdade, se não for com sinceridade, não vale a pena só me emocionar. Se eu não for uma canção, se o meu coração não queimar por ti, o meu coração queima por ti. Fogo arderá sobre o altar continuamente e não fogo arderá.